Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus uma vez mais nos abençoe. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, versículo 1. Neste capítulo, nós vamos estudar uma observação de Jesus. Quando Jesus fala a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E essa anotação foi feita por João Evangelista no capítulo 18, no versículo 33, 38 do Novo Testamento, onde João se refere a esse encontro de Pilatos com Jesus, onde Jesus é interrogado por Pilatos. Nós sabemos que depois da traição de Judas, no Jardim das Oliveiras, a intenção de Judas era que Jesus reagisse. Judas, que observou inúmeras vezes os feitos, as curas, os milagres, entre aspas, realizados por Jesus, ele que observou muitas vezes os fenômenos sobrenaturais que Jesus realizava sobre a face da terra em nome da divindade, ele entregou Jesus com o intuito de que Jesus reagisse, porque Judas acreditava que Jesus iria realmente se tornar rei e realmente fazer justiça, porque o povo naquela época sofria muito. As autoridades abusavam do povo e o povo vivia escravizado. Judas, que observava Jesus, e Jesus inúmeras vezes mencionou esse novo reinado sobre a face da terra, ele acreditava que Jesus realmente iria se tornar rei, elegido pelo povo, e iria fazer uma grande diferença. Mas Judas nunca passou pela sua cabeça que tudo iria acontecer não exatamente como ele planejava. Então Jesus é preso, se entrega à autoridade, não reage, chama a atenção de Simão Pedro, que ataca um soldado com a espada, e diz a Pedro: quem com a espada fere será ferido, e vai para a casa de Caifás juntamente com os soldados, conforme nos relata Humberto de Campos no livro Boa Nova. E ali Jesus fica diante de Caifás, daquela autoridade presente, e depois então Jesus é encaminhado para Pilatos. As autoridades estavam transferindo para outra autoridade a questão de Jesus. Todos, na verdade, estavam lavando as suas mãos, mas realmente Pilatos desejou travar um diálogo com Jesus e interrogar Jesus. Então, quando Jesus foi ali levado até Pilatos, ele estava amarrado, preso, os soldados estavam ao seu lado. Pilatos então pergunta a Jesus a seguinte frase: és o rei dos judeus? A intenção de Pilatos era a seguinte: que Jesus se pronunciasse rei, que ele se colocasse na posição de um rei, porque todos eles estavam se sentindo ameaçados com a presença de Jesus, devido à grande aglomeração da multidão que acompanhava Jesus. Mas Jesus, então, percebendo a armadilha, a intenção de Pilatos, Jesus se refere a um outro reinado, não o reinado material que Pilatos queria saber. Jesus diz assim a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus está se referindo ao reino espiritual, às regiões celestes. E continua o nosso Senhor Jesus Cristo: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Ou seja, Jesus se refere ao povo celeste, aos espíritos sublimes. Ele fala assim: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente não teria me entregado para os judeus. Ou seja, não tinha ocorrido a traição, não tinha ocorrido corrupção, não tinha ocorrido nenhum tipo de artimanha contra Jesus Cristo.
porque, como nós sabemos, Judas aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus. Mas a intenção de Judas era que Jesus reagisse e realmente usasse todo o seu poder para alcançar esse reino material e tomar o poder das autoridades que exploravam o povo. Então Jesus se refere ao povo espiritual. Se minha gente fosse deste mundo, eu não teria sido entregue aos judeus. O meu povo teria feito de tudo para evitar que isso acontecesse. Mas o meu reino não é aqui, se refere Jesus a Pilatos. Eu estou aqui, Jesus disse, temporariamente, cumprindo a vontade de Deus, pregando o reino de Deus que um dia irá se instalar no coração do mundo. Por isso que ele fala, o meu reino não é aqui, se referindo à vida espiritual. Mas Pilatos insistiu diante da autoridade de Jesus. E diante daquela sabedoria de Jesus, Pilatos ficou assim, surpreso com tanta sabedoria, com tanto conhecimento que Jesus ministrava naquele momento. Então Pilatos novamente insiste, tentando fazer com que Jesus caísse em contradição, para incriminá-lo. Aí Pilatos pergunta, pois rei? Volta ele novamente perguntar. E Jesus então responde novamente a Pilatos, tu o que dizes? Sou rei. Ou seja, ele olha para Pilatos, observa a armadilha, diz assim, é você que está dizendo. Eu já lhe disse que meu reino não é deste mundo, mas você está dizendo, eu sou o rei. Eu vim em nome de Deus para pregar o reino divino, mas o meu reino não é deste mundo. E Jesus diz assim, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Ou seja, Jesus deixa bem claro, eu não estou com segundo interesses, eu não estou interessado no reinado material de vocês. Vocês estão brigando por um reinado que um dia vai se destruir, que um dia vocês serão obrigados a deixar esse reinado e outros vão ocupar, que a tirania, que esse poder vai acabar. Então ele se refere que ele veio para exemplificar a verdade, testemunhar a verdade em nome de Deus, que é o reino de Jesus sobre a face da terra. Eu vim para dar testemunho da verdade, se refere Jesus. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz, continuou Jesus. Diante da autoridade moral de Jesus, Pilatos ele ficou em silêncio, impressionado com a figura de Jesus. E Jesus então começou a ministrar os ensinamentos. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aí Jesus olha para Pilatos e Pilatos disse-lhe que é a verdade. E dizendo isto, convicto de que Jesus falava com sinceridade, Pilatos então tornou a ir com os judeus e disse-lhes, não acho crime nenhum neste homem. Ele fala com sinceridade, ele se refere a um outro reinado, não do reinado material que nós vivemos, ele não apresenta ameaça nenhuma. Então, Pilatos respondendo aos judeus que não via crime nenhum. Mas vejamos bem, eles não se contentaram. Pilatos viu que os judeus queriam de qualquer forma a morte de Jesus, queriam crucificá-lo de qualquer forma. Então Pilatos lava as mãos e joga a decisão então para o povo, para que o povo decidisse. Foi colocado ali o bandido Barrabás e Jesus de Nazaré, conforme nos relata o Evangelho. E o povo então, envolvido por uma obsessão coletiva, o que nós chamamos de obsessão coletiva, o povo então pediu a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus de Nazaré. E assim Jesus foi condenado à crucificação. Mas o nosso bate-papo em torno do Evangelho é a respeito dessa advertência de Jesus. Em que sentido se deve entender quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo? É um sentido figurado. Jesus falou de forma figurada para nos falar a respeito da vida espiritual.
E ele deixa bem claro, Cristo, ele queria dizer que este reino só entra neste reino espiritual aquele que tem bondade no coração e que é desapegado dos bens materiais. Só tem espaço para as pessoas que procuram a bondade e o desapego do coração alcançar o reino de Deus. Que esse reinado feliz, do qual se refere Jesus, a vida espiritual, as regiões mais felizes, é para aqueles que vivenciam o amor, é para aqueles que praticam a bondade. E o desapego das coisas materiais faz com que a gente desencarne sem maiores embaraços. Dr. Bezerra de Menezes falou certa vez através de Chico Xavier, em uma mensagem, que para a pessoa desencarnar bem, ela precisa desapegar dos pertences materiais. O desapego das coisas materiais nos coloca numa posição de alegria na vida espiritual, ou seja, que nós podemos utilizar esses pertences materiais, os tesouros da terra para fazer o bem, a caridade e garantir para nós um lugar de mais alegria na vida espiritual. Então, quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, conforme estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 1, o encontro de Jesus com Pilatos, Jesus se refere à vida espiritual. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.